um fato absolutamente inusitado aqui no Brasil. Então, eu decidi dedicar o programa todo a ela, porque sobre a questão que envolve essa atitude dela, e então o programa vai ser somente sobre esse tema, que envolve as relações promíscuas entre Cuba e Brasil, esse programa Mais Médicos, o contrato feito entre os médicos cubanos e a Cuba, e para debater um pouco comigo, com os ouvintes da rádio, eu trouxe também o meu amigo, Dr. Milton Pires, que acompanha esse processo dos Mais Médicos desde o início. Eu já entrevistei ele 2 vezes. Hoje não é entrevista, não, é um bate-papo mesmo. A gente vai conversar, vai trocar ideias. E lembro aos ouvintes também que vocês podem participar do programa escrevendo na página do Facebook da Rádio Vox, com perguntas ou comentários, e também pelo telefone que está lá no banner. Infelizmente, eu não sei de cor e não estou vendo agora, mas a maioria das pessoas já sabe, então é só procurar o banner da rádio e lá no Facebook e fazer a sua ligação, caso deseje. Bom, então, para começar, eu gostaria de fazer uma observação. Muita gente está repetindo aquela idiotice, aquela falácia que é difundida por Cuba, de que as pessoas que abandonam esses programas organizados pela ditadura, eles desertam. Bom, para mim, eu sempre soube, e eu acho que a maioria das pessoas sabem, que desertor se refere a militar quando deixa a corporação a que pertence de forma ilegal. Não é? Ele não sai pedindo demissão, pedindo baixa, mas ele simplesmente abandona, então ele se chama de desertor. No caso dos médicos cubanos, eles não são militares, eles não são, oficialmente, eles não são, não fazem parte de nenhum exército, mas, na verdade, eles são sim, porque todo cubano, desde o nascimento, é um objeto de uso do Estado. O Estado tem poder sobre a vida, a morte e as decisões totais da vida do cubano. Então, por isso é que eles dizem que quando um profissional dessas missões que eles têm sai, abandona o programa, eles dizem que desertou. Então, supondo que isso seja verdade, a doutora Ramona é uma desertora. Então, antes de falar na questão já aqui do Brasil, depois disso daí, eu quero comentar sobre o contrato que foi feito entre uma empresa chamada Sociedade Mercantil, uma sociedade mercantil que chama-se Comercializadora de Serviços Médicos Cubanos S.A. Eu fui pesquisar a respeito dessa empresa e o que ocorre é o seguinte: muita gente diz assim, é uma empresa que tem em Cuba, que faz esse intercâmbio entre os países, etc. e tal, mas não é uma empresa que tem em Cuba, não é uma empresa privada, é mais uma empresa do Estado cubano, portanto, é parte do governo cubano, não é? E eles redigiram um contrato e que tem umas partes assim muito interessantes. Eu peguei o contrato, é grande, mas tem umas partes aqui muito interessantes das obrigações do profissional de saúde. Veja só, além das aberturas de contas que tem que ser feito no Brasil e em Cuba. Olá, boa noite. Eles têm que... boa noite, Milton. Daqui a pouco eu falo com você, ok? Bom que você conseguiu entrar. Claro, obrigado, Graça. Vejam bem, eles têm que pagar mensalmente ao governo cubano, através de uma conta bancária aberta lá, 50 cookies. Quer dizer, esse cookie é um valor do dólar convertível num valor mais alto, que é um peso cubano equivalente a $1, que isso daí só se faz em casos excepcionais. As pessoas, o povão em geral, não tem direito a cookie, eles utilizam para comprar as coisas o valor do peso cubano normal. E mensalmente
o profissional de saúde vai ter que depositar 50, vamos falar em dólar, porque é o mesmo valor, $50 na conta que foi aberta para ele lá, a título de ter direito de ter um cartão de crédito. Vejam bem, $50 por um cartão para manter um cartão de crédito, que não é cartão de crédito, é cartão de débito, quer dizer, um cartão que ele só pode utilizar para comprar e para fazer saque, não é? Ele não funciona como cartão de crédito como a gente conhece. E no contrato consta também que esse profissional vai receber uma quantidade total de $1.000 americanos. Quer dizer, o contrato dos outros profissionais que vieram de outros países é de R$10.000. O contrato do médico cubano, ele só ficou sabendo que iria receber $1.000. Os outros 9.000 sequer ele sabe da existência, ele sabia sequer que o valor era esse o total. E desse valor de $1.000, eles dizem que vai ser facilitada, a tal empresa vai facilitar $600, sendo 550 na realidade, porque 50 já fica preso lá para pagar o cartão, e $550 ficam lá em Cuba, e $400 através de uma conta bancária aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil, que é onde eles estão vivendo e vão ter as despesas reais, eles só têm direito a $400, que dá pouco mais de R$800. Eu não sei a quanto está o dólar hoje, eu não vi o câmbio de hoje, mas no máximo, chega a R$900. Não é? Para pagar as despesas eles dizem que eles têm residência, alimentação, mas, poxa, transporte, pagar o celular, fazer uma comprinha mínima do que eles queiram fora daquele padrão que foi estabelecido para eles só têm esse valor, não é? Esse dinheiro. E a maior parte desses R$1.000, que já é menos do que os outros recebem, fica retido lá em Cuba. Cuba retém $600 e dizem que esse dinheiro é para quando eles voltarem a Cuba, depois do período final, quer dizer, uma espécie de poupança forçada, né? Porque não é para a família não pode receber esse dinheiro e tampouco eles podem utilizar. Ainda dessa questão do contrato, diz o seguinte, que eles são avaliados pela direção da missão médica cubana residente aqui. Então, quer dizer, tudo que eu falei antes de ver esse contrato, só pelas coisas que eu conheço de Cuba, só pelas informações que cubanos me passavam, eu sabia que esses grupos de médicos que vinham para cá, eles não vinham pessoas sozinhas, eles vinham com espiões que controlavam todos os passos deles e para o qual essas pessoas tinham que prestar conta e ser controladas e vigiadas por essa missão médica, a direção da missão médica, não é? Aí aqui tem um outro item assim muito curioso, das obrigações, né? Respeitar e cumprir a legislação vigente na República Federativa do Brasil, onde oferecerá seus serviços, assim como seus costumes, tradições, parará, guardando devido respeito. Não é isso aqui não, deixa eu ver aqui. Aqui. Comunicar a direção da Brigada Médica Cubana na República Federativa do Brasil de forma prévia sua intenção de receber a visita de algum familiar ou amizade na localidade onde presta seus serviços ao amparo do trato. Em caso de se produzir essa visita, esta será totalmente a seu cargo e deverá tomar todas as medidas para que não se produza afetação alguma no cumprimento de seus deveres e obrigações em correspondência com um instrumento jurídico subscrito com este contrato. Quer dizer, até para receber uma visita, seja de amigo, de conhecido, de um parente, não sei o quê, eles têm que comunicar a direção da Brigada Médica, porque supondo que a Brigada diz assim, eu não quero, não permito, a pessoa não tem o direito de receber. Vejam bem, isso não é uma pessoa livre, não é absolutamente em lugar nenhum do mundo, você tem que prestar contas de seu comportamento, de suas atitudes, para alguma pessoa superior, se não for dentro de uma organização tipo militar, religiosa, não é?
Não é possível isso. Eles estão dentro de um país livre, onde aqui a liberdade de expressão, liberdade de locomoção, de associação, de culto, etc. Mas os médicos cubanos estão sujeitos às leis cubanas, onde as pessoas não têm liberdade de absolutamente nada. Agora, essa parte aqui é, para mim, uma das piores. Guardar estrita confidencialidade sobre qualquer informação não pública que receba em tal condição ou as que tenha acesso por qualquer via, em cumprimento do trabalho que realizará ou realiza em virtude deste contrato, em Cuba e no Brasil. Tal confidencialidade é a partir da assinatura deste contrato e até um ano depois de terminada o seu término por qualquer causa. Veja bem, tudo o que eles vêm fazer no Brasil tem uma parte que é confidencial e que eles não podem falar sobre nenhum aspecto. É proibido, isso aqui está proibido pelo contrato. Então, quer dizer, novamente eu reafirmo, aquilo que eu disse, eles vêm como espiões, eles vêm como missão de doutrinação, de espalhar a Revolução Cubana, de fazer doutrinação comunista, não é? E eles não podem dizer isso para o público. Absolutamente proibido, está aqui proibido. E eles sabem que tem que manter isso, estão aqui assinando no contrato, não é? Expressar a sua conformidade com os presentes termos e condições, assim como reconhecer haver recebido a informação necessária para o cumprimento de sua missão, sujeita, segundo se compactua nesse contrato mediante sua assinatura. Quer dizer, reconhecer que recebeu a informação necessária para o cumprimento de sua missão. Não é simplesmente para exercer sua função profissional, sua atividade profissional. Não, eles vêm com uma missão que é secreta, que não pode ser comentada, que não pode ser dita. Então, vejam bem, a doutora Ramona assinou tudo isso, e como os outros médicos que vieram, quer dizer, as outras pessoas que vieram, ela ficou sabendo apenas o valor que ela ia receber. Ela não sabia até então que o valor que os outros médicos recebiam era 10 mil. Só agora foi que ela descobriu, foi quando então decidiu abrir o jogo e dizer, não, eu me recuso a esse tipo de coisa. Algumas pessoas no Facebook ficaram insinuando que ela poderia ser uma espiã do governo Castro e que tomou essa atitude para ficar fixa aqui no Brasil, receber amparo e ficar aqui. Pode ser, mas não combina com a situação como um todo. Por quê? Porque ela quebrou um segredo, não é? Ela quebrou um segredo que os outros médicos cubanos não sabiam, que foi essa questão de que os outros médicos de outros países ganham mais do que ela, que a maior parte do dinheiro vai para Cuba, que ela vai trabalhar como uma escrava, que ela não tem direito à liberdade nem de trazer pessoas para dentro de casa, nem de fazer amizades, nem de coisíssima nenhuma, que o dinheiro que ela recebe não dá, ela descobriu que não dá, não é? E pior do que tudo isso, é que ela pôs, assim, a descoberto um programa, uma trama sórdida entre o governo do país dela e o nosso. E fez isso aqui dentro. Então, eu acho muito pouco provável que essa médica seja uma espiã, e sim uma daquelas que se sujeitou a assinar um contrato dessa natureza, que se sujeitou a todo esse tipo de coisa, deixando uma filha lá em Cuba, que é médica também, que está desesperada, e ela sabe o risco que a filha dela corre. Ela se sujeitou a tudo isso porque ela não suportava mais viver lá e ela queria a liberdade dela, como muitos fizeram, como meu amigo, que eu chamei de Ernesto, que o nome dele é outro, quando eu escrevi em março do ano passado. Então, eu acredito mais que a posição dela é essa, e não que ela seja uma espiã. Agora, eu vou fazer uma pausa dedicando a música que já é a nossa música oficial do meu programa, porque tem um tal de Zé Geraldo, do PT do Pará, que foi à Câmara do Plenário, meteu o pau na médica Ramona Rodrigues, porque ela deixou o programa Mais Médicas. Então, não tendo um argumento sólido,
concreto, assim, que justifique, não, ela errou por isso, por aquilo. Este infeliz foi atacar a reputação da médica. Então, disse que ela não tinha moral porque ela levou pessoas, levou um camarada para dentro do alojamento onde ela estava e que ela bebia, etc. e tal. Então, Milton, você gostaria de comentar a respeito disso? Você que escreveu uma mensagem especial para esta criatura? É verdade. Boa noite, Graça, Alex. Boa noite, Christian. Ao grupo inteiro do Inglorious Doctor, Ataque Aberto, Ovelhas Negras, enfim, quem nos escuta e participa disso que a gente tem que começar a chamar de Brasil livre, né, Graça? Um Brasil não petista que tá surgindo aí na internet. Olha, a respeito do que está acontecendo, para abrir a discussão, para a gente passado muito infeliz da presidente Dilma, atrás de cada criança brasileira sempre tem um cachorro, né? E agora, depois do caso da Ramona aqui no Brasil, ela mudou, ela diz o seguinte: atrás de cada criança cubana sempre tem um cachorro, esse polícia secreta e sabe que o pai da criança está aqui no Mais Médicos, aqui no Brasil, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que vamos dizer assim, a gente tem que imaginar que estão sendo tratadas aqui. Hoje, lá na nossa rede social, Graça, lá no nosso grupo, o deputado teve uma resposta dura, né? Está lá disponível para quem quiser ler, está no Ataque Aberto também. E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: isso é dos operandi deles, né, Graça? É a maneira deles de tratarem os seus opositores políticos. Para o PT não existe destruído, e quando não resta mais nada a fazer, faz aquilo que o Dr. Romeu Tuma chamou, faz o assassinato de reputação, né? Exato. Tenta destruir de uma maneira paradoxal, porque é um partido revolucionário, ele tenta destruir com aquilo que ele mesmo prega. Quer dizer, todo partido de esquerda prega a destruição da moral, mas acusa o seu inimigo de ser imoral quando lhe convém, né? Aquela coisa assimétrica que a gente sabe, né? Então, eu acho que é mais uma atitude deles, assim, do partido religião, que está começando e que esse ano vai se aprofundar cada vez mais, né? Pois é, Milton. Agora, veja só, eu queria saber que moral tem esse deputado do PT para falar de que a médica era alcoólica, né, ficando visivelmente embriagada, que são os termos que ele usou no plenário para denunciar a saída dela do programa, quando se teve um presidente que se cansou de ver o homem embriagado, as fotos que tem pela internet, pela rede, enfim, na mídia toda, não é, do homem embriagado. E, mais recentemente, a senhora presidente, lá em Portugal, as fotos que se viu dela não são nada de uma pessoa sóbria, não é? Isso, exatamente. Então, quer dizer, antes de falar mal do outro, veja primeiro os seus de casa, não é? Isso foi o argumento mais imbecil que ele arrumou, porque ele não tinha nenhum argumento para dizer o que a mulher queria era liberdade. Então, para mim, tanto faz que ela gosta de beber, que ela leva o homem para dentro do coisa lá, do local onde ela habitava lá com as outras pessoas. Isso, para mim, pouco importa, porque eu não estou interessada na vida privada de absolutamente ninguém, inclusive desses políticos que eu venho falando. Eu falo da vida pública deles, daquilo que interfere nas pessoas pelas quais eles são responsáveis a partir do momento em que são mandatários ou que têm cargos políticos que interferem na vida pessoal das pessoas, na nossa vida, não é? Então, se ela bebe, se ela transou com um comerciante que ela conhecia há pouco tempo, isso não é problema meu, nem dele, nem de ninguém. Isso é um problema dela, pessoal. Agora, o que a gente tem que ver e o que nós temos que lutar, eu principalmente, que venho condenando a vinda desse contingente, né, dessa fábrica de profissionais que vem para cá, é porque eu sei que no meio deles tem espiões que eles vêm para implantar a ditadura, que eles vêm para fazer o que fizeram na Venezuela, não é? E que fizeram em boa parte do mundo, e eu sei disso porque tenho amigos cubanos que me contam essa história, eu tenho testemunho de pessoas que conviveram com isso, não é? Isso. Então,
eu defendo a liberdade dessa mulher, o direito dela ser tratada como um ser humano e não como uma escrava. Sobretudo porque no Brasil não existe mais escravidão. A princesa Isabel aboliu isso há não sei quantos séculos, não é? Isso não existe mais aqui. E as leis brasileiras, tanto a lei do Ministério do Trabalho quanto da Constituição, não permitem esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que lutar para defender essa mulher, não é? Tem que defender, porque ela, pelo menos aqui no Brasil, ela não pode ser tratada como se fosse um objeto do prazer dos ditadores castros, não é? Exato. Olha, tem umas perguntas aqui dos ouvintes da Rádio Vox, alguns que são habituais, ouvintes da nossa rádio. Mauro Ricardo Rampazzo, sempre presente em todos os programas, ele pergunta: que tipo de retaliações podem sofrer as famílias dos que abandonam este trabalho escravo? Olha, Mauro, é como eu já disse aqui algumas vezes, e inclusive quando eu troquei o nome do meu amigo médico para Ernesto, foi exatamente porque ele ainda tem família lá em Cuba. As retaliações são o seguinte: é perseguição mesmo. Perseguição, prisão, prisão domiciliar, muitas vezes, vejam bem, prisão domiciliar sem a pessoa ter sido culpada, nem acusada, nem julgada de coisíssima nenhuma. Ela simplesmente fica impedida de sair de casa. Forma-se um batalhão de CDR que controla aquele pedaço ali. A polícia, a Brigada de Resposta Rápida, que é um outro tipo de polícia que tem para bater e que está sempre 24 horas no ar, entendeu? Então, essas pessoas ficam proibidas disso daí e elas perdem o direito a acesso a N coisas, como, por exemplo, se vocês forem no Nota Latina ver lá para o ano de 2002, quando comecei, há histórias lá pavorosas assim, por exemplo, de uma família que foi despejada da casa, que é do Estado, eles não são donos. A família, o pai, mãe, filhos pequenos, ficaram no meio da rua porque o pai se recusou a votar. Porque a eleição lá é obrigatória, desde que, apesar de ser uma chapa única, de um partido único, com os candidatos já vão prontos ali, você só tem que assinar, mas você tem que ir votar. Então, esse cidadão se rebelou e disse: não vou votar. A represália que ele sofreu foi isso daí. Você não tem direito ao trabalho, enfim, são muitas as restrições, podendo chegar até a prisão. Não é? Alberto Oliveira pergunta assim: como uma ilhota tão pequena pode formar tantos médicos? Tem alguma fiscalização quanto à formação dos médicos cubanos que estão no Brasil? Olha, Alberto, isso daí também, muita gente que não acompanha, que não estuda o processo da ditadura cubana, vem com essa pergunta idiota, espalharam por aí que não era possível que Cuba formasse tantos médicos, porque só pode formar 400 por ano. Isso é uma idiotice de quem não conhece o sistema cubano, quem não conhece nada de lá. Para começar, Cuba tem a mais nova escola, essa que forma em menos anos, e que está formando médicos profissionais de outros países, como o Brasil, que é a Escola Latino-Americana de Medicina. Essa daí tem um número, evidentemente, que é um número restrito. Mas essa não é a única escola. Essa foi feita em 1998, ela foi fundada, eu acho, 98. 2003. Foi fundada em 2003. Mas tem outras escolas e tem escolas de medicina no país inteiro. Ademais, esses profissionais que estão vindo aqui não são recém-formados. Por exemplo, essa doutora Ramona, por exemplo, ela tem 51 anos, ela não formou-se agora. Ela é formada há muitos anos. E há um estímulo muito grande para que as pessoas se formem em medicina, justamente para fazer essa, vamos dizer que é assim, uma categoria de elite de exportação. Não tem, assim, produtores rurais, não tem uma determinada coisa que eles fazem para exportação. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, em Petrolina, tem umas vinícolas que fazem uva só para exportação. A gente aqui no Brasil não conhece essa uva. Eu conheci porque eu estive lá. Mas eles me mostraram. É um tipo de uva que é absolutamente perfeita, docíssima, e que é feita só para exportação. Então, é a elite da fabricação daquela vinícola. Então, Cuba tem os médicos, esse produto de exportação, não é? Produto feito só para exportação. Então, eles têm, sim, eles têm uma quantidade absurda de médicos. Isso daí não é nenhuma novidade.
Agora, as pessoas que não conhecem do assunto, não sabem da história, ficam com essa idiotice de quem fica só dando palpite. Léo Lima, na verdade, eu até desconfiei no início, pois este caso, o do Pisolato, veio logo após a entrevista do Turma e não se falava nada além da visita, mas no final se mostra tão grave quanto as denúncias do Turma Júnior. Bom, eu não sei a que ele se refere, porque eu realmente não vejo nenhuma relação. O Mauro Ricardo Rampazzo também comenta aqui, ouvindo desta música, me vem as imagens de Lula, Dilma e Gilberto Carvalho. Maria Lúcia Teixeira Lima pergunta, Graça, você acha que ela aqui está segura? Responde aí, Milton. Milton, acho que a conexão do Milton caiu. Olha, a gente está tendo problemas com a internet, assim, com frequência. Isso tem acontecido frequentemente e vai piorar à medida em que se aproximarem as eleições. Então, ouvintes da Rádio Vox, vocês não estranhem se de repente ficar tudo silencioso aqui. O meu amigo Milton estava comigo, certamente ele teria muito mais coisas para colocar para vocês, porque ele é uma pessoa que, além de ser médico e conviver com esse tipo de profissionais, ele também vem acompanhando desde o ano passado comigo, mas infelizmente a conexão dele caiu. Então, eu vou responder a Maria Lúcia o seguinte, ela está segura aqui? Eu acho que não. Eu acho que não. Por enquanto, porque, por exemplo, ontem eu soube que ela iria à tarde à Polícia Federal para ser cadastrada e, a partir dali, ter direito de tirar CPF, identidade, enfim, carteira de trabalho e tudo mais. Só que, depois disso, eu não tive mais notícia nenhuma dessa senhora. Eu não sei se ela foi, o que fez lá, o que aconteceu com ela e onde ela está agora. Não é? Eu realmente não sei e ela corre risco, sim, porque a Polícia Federal está aparelhada e, evidentemente, que tem ordens do governo para deportar qualquer cubano que esteja aqui a serviço do regime e queira sair. Não sei se respondeu exatamente o que você queria saber, Maria Lúcia, mas eu temo pela integridade dessa criatura. Agora, vou aproveitar que Milton parece que caiu. Ontem eu fui entrevistada pela Rádio Martí de Miami, onde eu tenho um dileto amigo, um escritor e historiador cubano, que é exilado em Miami já há muitos anos. Ele saiu com a família há muitos anos, há décadas, na verdade, e ele tem muitos livros escritos que eu já tentei traduzir aqui para publicar no Brasil, mas, infelizmente, não tem nenhuma editora que se interesse, porque, segundo eles, não é um livro comerciável, não é? Mas acontece que esses cubanos lá de fora, eles conhecem o meu trabalho há muitos anos, há décadas, na verdade, e o Pedro Corso é um desses. Eu tenho todas as obras dele em vídeo, que são documentários que ele promove, que ele faz junto com um outro rapaz, e também livros dele. Inclusive, uma das obras dele, que ficou assim muito conhecida, de repente, no Brasil, mas que ninguém tem, além de mim, é aquele livro que foi apresentado ao Benício Del Toro, falando da verdadeira história de Che Guevara. Aquele livro é de autoria do Pedro Corso, esse meu amigo que me entrevistou. Ele é um jornalista que trabalha, ele tem um programa na Rádio Martí, Rádio TV Martí de Miami. E ontem ele soube, lá em Miami, estava a comunidade cubana, que é imensa lá, estava toda empolvorosa, porque chegou até eles a informação de que essa médica havia ousado fazer esse tipo de coisa. E eles estavam todos muito apreensivos, né, com medo do que poderia acontecer com ela, porque eles sabem como são as coisas, sabem como ocorrem, sabem o que ocorreu na Venezuela, onde já tem 5.000 médicos cubanos saídos da Venezuela, vivendo lá em Miami, lá nos Estados Unidos, foram para lá pedir asilo. E então ele me interfonou, aliás, ele me telefonou de lá, e eu concedi uma entrevista rapidinha
para a TV, para a Rádio Marti. Eu gostaria de repassar aqui para vocês ouvirem. É muito curta, realmente. E ele queria minha opinião, porque eles não sabiam o que estava acontecendo direito. Então, Alex, você pode botar aí, por gentileza, querido? Periodista Gracia Salgueiro, que reside en Brasil, en la ciudad de Recife, Pernambuco, nos da su opinión sobre el hecho de que una cubana médico haya abandonado la delegación de la isla, que está trabajando en su país previo contrato establecido entre los gobiernos de Cuba y el de Brasil. ¿Cómo aprecia, Gracia, la decisión del gobierno brasileño de contratar médicos cubanos y el trato que estos reciben en tu país? Para empezar, essa contratação de médicos cubanos é absolutamente innecessária. Toda vez que o problema que os brasileiros mais pobres sofrem não é falta de médicos, sino de atenção médica, de hospitais, de medicinas, de equipos de exames. E o Ministério da Saúde não dispensa, não hace dotações de dinheiro para cumprir com essas coisas, essas necessidades básicas de todo ser humano. A desculpa que a presidente brasileira encontrou é que os médicos brasileiros não se queriam desplaçar para sítios mais distantes. Isso é um acordo com o governo cubano, que em realidade é um acordo entre políticos da mesma ideologia. O importante nisso não é fazer com que a população mais carente tenha atendimento médico, sino ajudar a ditadura cubana. Los médicos cubanos reciben menos dinero que otros médicos contratados de otros países en Brasil. Esta discriminación ya ha sido abordada con anterioridad y ha determinado la deserción de una doctora, de la doctora Matos. ¿Qué nos puede decir al respecto? El contrato, a prensa incluso tuve acesso a essa informação, é que cada médico que venia a Brasil de outros países iriam receber 10 mil reais, que é equivalente a $5.000 mensuais. Pero os cubanos são os únicos que não recebem esse valor, porque dessa cifra, a maior quantidade, como uns 80%, vai para Cuba e somente eles recebem acá como $400. Todo o resto vai para Cuba, para os hermanos Castro. A doutora Ramona solamente a hora se apercatou dessa situação e decidiu que ele não vai mais servir de escrava a Cuba em outro país onde há liberdade e que os outros médicos, os colegas de profissão, percebem mais que ela. El ministro de Salud de Brasil, Arturo Quioro, criticó a la médica cubana Ramona Matos Rodríguez por abandonar el programa Más Médico. ¿Está correcto que lo haya criticado, en tu opinión, como periodista y como brasilera? Era esperado que ele uma crítica a essa senhora, a doutora Ramona, porque ele trabalha para um governo que é cúmplice dessa ditadura cubana. Pero ele, como toda a gente, como a Justiça Brasileira, como o Ministério do Trabalho, todos sabem que isso é a atitude que o governo brasileiro está tendo com os profissionais cubanos é incorreta, isso é ilegal. Isso que toda a justiça brasileira, os juristas estão denunciando que o que fizeram com os cubanos é trato de escravo. O sea, el Consejo Federal de Medicina de Brasil está respaldando la decisión de la médica. ¿Cómo aprecian eso los medios periodísticos brasileños? Bueno, a população brasileira está dividida, porque a gente de bem, a que não apoia a ditadura cubana, está aplaudindo e apoiando a médica, da doutora Ramona. E o Conselho Federal de Medicina ha dado seu apoio também, seu respaldo, muito loável que agora o presidente do Conselho dê seu apoio, seu respaldo a essa senhora. Fue una entrevista concedida por la periodista brasileña Gracia Salgueiro sobre el abandono de la doctora cubana Ramona Matos Rodríguez de la delegación médica de la isla que trabaja en Brasil.
Pois bem, essa foi a entrevista que eu dei à Rádio Marti. Não é a primeira vez que eu falo com o Pedro Corso. Dessa vez foi até gravado, mas em geral é ao vivo. Ele me liga assim no meio da tarde, quando eu vejo ele, Pedro, aqui é da Rádio Marti, eu queria saber tal coisa, e enfim, eu já dei umas 10 entrevistas para lá. Dessa vez eu consegui o link da entrevista, ele me passou e eu pude repassar para a rádio e transmitir aqui para vocês. Mas assim, a comunidade cubana lá em Miami ficou muito apreensiva, porque sabe as consequências dessa atitude da doutora Ramona, sabem que é um risco muito grande. E não sabiam ficaram assustados quando souberam que ela ia receber um valor muito inferior ao restante das pessoas. Então, por isso, ele veio me pedir para confirmar essa história, né? Eu também já havia passado para ele cópia do contrato que ela divulgou, eu vi pela internet, no site do deputado Ronaldo Caiado, que é quem estava, até ontem, pelo menos, estava apoiando essa senhora. E então eles ficaram muito assustados com tudo isso, né? Mas eu lembro a vocês que vocês podem continuar fazendo perguntas e também podem telefonar para 011-3280-9888. Alô? Ô, Milton, você está falando por telefone? Isso, Graça. Eu entrei pelo telefone. Realmente aqui a conexão pelo Skype está terrível. São sons, batidas constantes que a gente escuta. Me parece ser um problema da rede ou alguma coisa proposital. Eu não sei o que está acontecendo, mas conexão pelo Skype de jeito nenhum para mim. Pois é, parece que tem uma rata de 2 patas aí dentro do seu Skype, né, Milton? Pois são batidas, né? Sons muito... Aqui está um chiado muito alto que me impede até de falar. Mas enfim, você chegou a ouvir a minha entrevista lá para... Uma parte, né, Graça, em que tu colocavas em espanhol mesmo, claro, algumas explicações sobre o que está acontecendo, mas como eu estava tentando fazer conexão, eu não vou anotar o número de telefone para poder fazer a ligação, eu não consegui escutar exatamente tudo, né? Tudo bem, depois eu lhe mando em privado, sem problema. Okay. Mas, enfim, o que eu estava dizendo, Milton, é que lá em Miami as pessoas tomaram conhecimento, essa coisa espalhou pelo mundo, assim, porque foi praticamente um fato inédito. Primeiro porque aqui no Brasil a gente não tinha nenhuma leva de cubano como tem na Venezuela. Médico venezuelano abandonar o programa e fugir, eu me recuso a chamar desertar, né? E fugir para pedir asilo nos Estados Unidos é tão rotineiro que já não se comenta mais. Mas no Brasil isso foi um fato inédito, né? E principalmente porque coloca em xeque o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, esse ministro novo que acabou de chegar, a Padilha deixou a bagunça feita e ele pegou o bonde andando. Eu acho que ele não tem nem uma semana ainda que assumiu o cargo, né? E de repente pegou esse abacaxi na mão. Mas você chegou a ver os comentários ridículos que ele fez na televisão? Muito superficialmente, assim, né, Graça? A gente sabe que ele é um apoiador fanático desse programa, nem poderia ser diferente, quer dizer, senão não entraria no próprio lugar do Alexandre Padilha, né? Mas foi muito rápido, assim, o que eu pude ver era mais propaganda política do próprio governo em apoio ao programa Mais Médicos, do que propriamente algum comentário específico a respeito do que aconteceu com a colega, com a Ramona, né? O que eu acho dessa situação toda, Graça, do ponto de vista de opinião pública, é que isso aí está marcando uma nova etapa de entendimento da população, ou pelo menos de parte da população, a respeito do que é o PT, né? Que organização é essa, o que eles querem, quer dizer, esses temas tipo asilo político, gente se refugiando aqui, ficando dentro de gabinete de deputado e sendo ameaçada de ser mandada de volta para outro país, isso tudo era uma coisa muito distante para um povo e para uma nação que não sabia exatamente até então do que se trata o PT, né? O que ele quer, ao que ele veio, na verdade, fazer na história do Brasil. Eu acho que as pessoas estão se dando conta de que em 1980 compraram um gato, vamos colocar assim, já que você gosta tanto de gato, né? Mexendo contigo.
Mas quer dizer, compraram um gato e agora o gato se transformou num tigre, né, Graça? Eu acho que é isso que as pessoas estão começando a ver, né? Pois é, Milton. E eu fico, quer dizer, eu não vou dizer que fico alegre, porque toda essa situação é caótica e triste demais para a gente se alegrar. Mas, assim, é como se houvesse uma espécie de alívio, né? De que tudo que eu venho falando há 12 anos, há 14 anos, de repente está se concretizando e as pessoas finalmente estão começando a abrir os olhos, né? Vocês, no Rio Grande do Sul, que tiveram o PT no governo não sei por quanto tempo, né, e que sabem quem é o PT perfeitamente, né? Enfim, o restante da população, as pessoas estão começando a abrir os olhos. Pelo menos uma coisa boa, e é isso que ainda me prende ao Facebook, é que ali é uma janela assim imensa para você difundir essas informações, né? Por enquanto, né? A gente não sabe nem até quando, né? Mas assim, ali é um janelão que a gente abre assim para jogar montanhas de informação e que chega, que tem um alcance muito grande. Eu vejo, por exemplo, o meu mural, o meu perfil lá no Facebook, eu não permito estranhos, eu só publico coisas para amigos, mas esses amigos meus publicam as minhas coisas para outras pessoas. Então, isso é multiplicado, não é? E talvez por isso é que eu até hoje não tenha sido bloqueada no meu Facebook. Eu vejo todo mundo que faz muito menos do que eu falar que foi bloqueado e eu não sou. Por quê? Porque eu não permito estranhos, sobretudo espião petista comunista no meu mural. Não entra. Tá cheio, né? É o que mais tem. Tem gente que paga para isso, né, Graça? Mas como eu disse outro dia, o que eles precisam pagar para as pessoas fazer, nós estamos lá fazendo de graça. Nós estamos fazendo por convicção, porque a gente quer acredita, né? Acredita na possibilidade de um Brasil novo, aí, diferente, livre dessa gente, né? Que está fazendo isso com a nação, né, Graça? Então, para a gente não precisa de dinheiro nenhum. Não, pois não precisa não. Agora, de certa forma, também, eu fico observando que quando eu comecei esse trabalho, que eu só falava de Cuba, depois foi Venezuela, depois foi Colômbia, da Argentina, também falei durante muito tempo, sobretudo na questão dos militares, eu ouvi de pessoas que se diziam minhas amigas, que chegaram a me perguntar primeiro se eu trabalhava para a CIA, ou chegaram a difundir a história de que eu era paga pela CIA. E eu achei muito curioso, primeiro porque minha conta bancária vive no vermelho. Eu não recebo dinheiro de absolutamente ninguém, vivo com uma dificuldade miserável, não é? Graças a Deus vivo com dignidade, mas eu vivo com muita dificuldade. Se eu fosse paga pela CIA, certamente eu não estaria com minha conta no vermelho, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, eu não falo inglês, então como é que eu ia me comunicar com a CIA sem falar inglês? É curioso, né? Perguntavam a mim se eu ainda era brasileira. Isso daí me incomodava, porque eu disse, poxa, eu estou tentando mostrar para vocês o que acontece aqui fora, que a gente vai passar por isso. Isso não me faz menos brasileiro do que você, que só está falando nos rombos daqui, porque as pessoas sempre se preocuparam com a questão financeira do país, né? Que não sei quem deu um golpe, que teve o mensalão, que teve o escândalo da mandioca, que teve o escândalo não sei o quê, os inúmeros escândalos brasileiros, que um vem sucedendo o outro para esconder o anterior, abafar o anterior, não é? A gente é o país que tem mais escândalos se acumulando, que eu tenho lembrança, não é? Então, essas pessoas julgavam que elas eram muito mais patriotas do que eu que estava falando do que estava acontecendo lá fora. Agora, o que eu falava 10, 12 anos atrás, está acontecendo agora, aqui dentro do nosso país, e essas pessoas estão vendo. Eu entendo, é uma sensação muito interessante da gente que enxergou isso antes, ver a coisa acontecer, porque nesse meio tempo todo, a gente vai sendo chamado de paranoico, de adepto da teoria da conspiração. Sim. A gente parece falar num regime que desapareceu. Tem gente que você fala em comunismo, a pessoa diz assim, não, o comunismo acabou, isso não existe mais. Quer dizer, gente que nunca leu nada, não estudou nada, né, Graça? E acredita no que a televisão, que a Rede Globo e essa imprensa gigantesca que está aí, amestrada, essa imprensa petista, divulga. Então, é muito triste a gente se antecipar, né, e realmente depois ver que a coisa se concretizou, né? Pois agora tem umas perguntas aqui dos leitores, Milton, que eu gostaria de fazer. O Márcio Costa pergunta, você acredita que poderão ocorrer mais casos como o da Ramona e de que alguma coisa possa ser feita para acabar com esse programa ilegal? Bom, vão acontecer mais casos, sim, com certeza, porque ela acendeu a luz verde
Agora, também a repressão para os que estão no programa vai ser muito maior, o controle vai ser maior, porque, inclusive, eles não devem ter os passaportes em mãos, isso deve ficar com aqueles tais fulanos lá dessa comissão, né, que veio, dessa comissão médica que veio de Cuba, que, na verdade, são os agentes, né, que controlam tudo, certamente têm o passaporte deles retidos. Agora, alguma coisa para acabar com esse programa ilegal? O que é que tu acha, Milton? Olha, Graça, a primeira parte da pergunta, se vai acontecer mais, eu tenho certeza. Eu acho que isso é como uma rachadura numa represa, né, dessas de hidrelétrica, quer dizer, Exato. Começa a correr um filete d'água, de repente aquilo vem abaixo. A segunda parte da pergunta, essa é uma parte extremamente, assim, técnica, né? Eu acho, assim, que tem muita gente tomando providência dentro do Ministério Público do Trabalho, tem o Tribunal de Contas querendo saber exatamente o que vai ser, né, como é que entra essa história dessa empresa comercializadora de serviços médicos cubanos, né? Como é que esse dinheiro, enfim, se isso vai para OPAs, qual é o trajeto desse dinheiro quando sai do Brasil, né? Porque isso é um mensalão cubano, isso a gente sabe. É verdade. Né? Agora, deixa eu fazer só um parênteses nessa questão a polícia dessa sabe disso empresa. Agora, qual é a rota que vai se pegar exatamente para, a partir disso, reverter aquilo que a gente falou nos outros programas que eu fiz com você, quando se falava na votação da medida 621, porque agora, sim, agora isso é lei, né, Graça? Essa é a questão, né? Pois é, esse é o risco. Isso foi convertido, quer dizer, então, o que fazer? Eu, sinceramente, essa pergunta, assim, eu não tenho ideia do como é que se pode se tratar com uma doença jurídica dessa, vamos usar a expressão, né? Pois é, agora, medidas já foram tomadas. O próprio Conselho Federal já encaminhou denúncia para a OIT, para a Organização Mundial de Saúde, para órgãos internacionais e nacionais, Ministério do Trabalho, um outro ministério aí, não sei, alguma coisa assim, não é? Para outros lugares. As medidas legais cabíveis foram tomadas, mas eu não sei em que vai resultar, como você também, porque nós não somos juristas, né? A gente não sabe se há algum respaldo que possa reverter esse processo. Agora, que vai haver essas deserções, isso aí com certeza vai, né? Agora, uma coisa curiosa também com relação a essa organização é que ela diz, no contrato, inclusive, diz que ela é quem faz o contato entre a OPAS e o Brasil. Só que, curiosamente, essa organização é cubana, do Estado cubano, como eu falei no princípio do programa, e a OPAS, o representante da OPAS aqui no Brasil, é um cubano também, é um dentista cubano. Quer dizer, em resumo, tudo vai para o regime cubano. A raposa controlando o galinheiro, né? Tá tudo em casa, o galinheiro, né? Controlando absolutamente tudo, né? Agora, tem mais pergunta aqui. A Beth Volak, minha amiga querida, pergunta se eu já pensei em entrevistar a médica cubana. Acho que você seria a pessoa mais indicada. Beth, querida, isso a gente está tentando fazer desde que surgiu a bomba, mas, infelizmente, eu não estou conseguindo acesso. Ela deve estar sendo... fantástico, né? Poder conversar com ela, né? Era o que eu mais queria, porque eu conheço toda essa história, né? E se tem alguém que, de fato, entende o que ela está passando, sou eu. Porque acompanho isso há 14 anos, não é? Claro, mas, infelizmente, eu não tenho como chegar a ela. A gente tentou por várias vias, os meninos da rádio todos se mobilizaram, mas a gente não conseguiu nada até agora. Que pena, né? Mas se eu conseguir, pode ter certeza que a gente dá um furo aqui. Eu paro qualquer programa, os meninos já deram carta branca, a gente interrompe o programa, faz qualquer coisa, mas põe a coisa no ar. O Felipe Góes pergunta, diz, Graça, dá orgulho ter uma pessoa como você no meu país. Vamos em frente, abraço. Muito obrigada, Felipe. Se cada um fizesse um pouquinho do que a gente faz aqui na rádio, do que o Olavo faz, do que eu faço modestamente, do que o Heitor e Paula faz, do que o Percival Pugina faz, as coisas seriam um pouco diferentes, sabe? Mas, enfim, tem muita gente com medo, né? Medo não sei de quê. Porque o máximo que eles podem fazer é me prender, me matar, mas isso é pouco, porque eles não vão conseguir o que eles mais querem, é me roubar a consciência, é roubar a minha alma. Isso eles morrem de ódio, porque não conseguem. E nem parar a história, né? Nem parar a história. Nem parar a história, não é? Nem parar a história,
Armando Ribeiro Palba pergunta por que depois de tantas tentativas no mundo inteiro com o socialismo, e ele sempre demonstrou como um sistema ineficiente, por que ainda existe gente que defende esse sistema? Porque é doente, só sendo uma pessoa doente, não é? Doente da alma, doente da cabeça, doente do espírito, porque não é possível que, vendo toda essa miséria, toda essa desgraça, toda essa matança, o comunismo só deixou um rastro de miséria, sangue e desgraça na vida das pessoas, dos países, arrasou países inteiros. E quem segue um negócio desse não pode ser uma pessoa normal, ou é um psicopata, não é? Uma pessoa que fez pacto com o demônio, sei lá. Não é possível, não é uma pessoa normal. É verdade. O Luiz Moreira pergunta se essas quedas são um boicote. Não sei, Luiz. Pode ser. Não sei. A Maria Lúcia agradece pela resposta. Ele pergunta sobre o Skype, sobre essas quedas da rede na internet. Não, da rede e da rádio. A rádio também cai de vez em quando. Eu não sei dizer, não. O Peterson pergunta... Como podemos fazer para o governo se pronunciar sobre esse caso? Imagina, nem sonhe. Se o governo se pronunciar, como se pronunciou através do ministro da Saúde, vai ser para condenar, dizer que ela é uma ordinária, que é uma vagabunda, que é uma traidora, que ela assinou um contrato e que descumpriu o contrato, enfim, vai falar mal dela. O governo, inclusive, já fez isso que você acabou de dizer, através das declarações do deputado Geraldo, né? Do PT do Pará, né, Graça? Ali ele já falava, vamos dizer assim, em nome do governo, porque ele é do partido do governo e o que ele diz representa, assim, a oposição do partido e a posição de quem criou esse programa, né? Com certeza, todos não eles. Tem que é uma manifestação isolada dele, nisso aí ninguém vai cair, né? Não, evidentemente. O Rafael Guilherme diz assim, vi isso circulando na internet. Se o PT continuar no governo, esse programa irá avançar para outras áreas, como trazer também professores. Isso pode acontecer realmente? Claro que pode, eu já comentei isso aqui na rádio. Porque eles começam com médico. E isso aconteceu em todos os países onde eles onde eles ocuparam todos os espaços, como o exemplo mais claro é da Venezuela. Começaram com médicos. Depois veio a guarda pessoal do Chávez, que começou com 100 agentes de elite de Cuba. Depois eles foram ocupando todos os espaços de hoje em dia, quem controla a Venezuela. É uma tática de infiltração, né? Uma tática infiltração total. Total. E eu já comentei aqui que eu li no ano passado, acho que na altura de novembro, mais ou menos, de que o governo iria contratar técnicos da PDVSA, a estatal petroleira da Venezuela, para trabalhar aqui na Petrobras. E eu falei, esses técnicos da Venezuela não são venezuelanos, são cubanos. Em 2002, quando houve uma greve petroleira muito grande lá na Venezuela, o Chávez demitiu 12 mil funcionários, entre engenheiros graduadíssimos, técnicos, especialistas, toda gente que era ligada ao petróleo, que sabia fazer aquela coisa funcionar, foram demitidos 22 mil pessoas. E no lugar deles, eles colocaram os cubanos. Então, se vierem para cá, serão cubanos do mesmo jeito. Do ponto de vista teórico, isso nada mais é do que a internacionalização da revolução, né? Graças ao movimento revolucionário se espalhando pelo mundo, quer dizer, aquela lógica trotskista de levar, né, a revolução para fora do país onde ela iniciou. Isso está acontecendo. Isso a gente sabe que está acontecendo culturalmente, intelectualmente, moralmente. E no caso de Cuba, através da prestação desses serviços todos aí que tu mencionaste, que eles usam para realmente para exportar a revolução. Esse é o objetivo, né? Pois é, e alguém comentou, acho que semana passada, que existe já um projeto, inclusive mostrou o documento, de trazer, professores. Eu até brinquei, eu disse, eu quero saber como é que os professores que falam espanhol vão alfabetizar crianças que só falam português. Mas existe essa possibilidade. Aí vem... E se vão querer fazer greve junto com os professores brasileiros também, né? Pois não, eles vão botar a greve, né? Ou então vão fazer assim, vão trazer os cubanos para suprir o buraco que os professores brasileiros estão fazendo greve, os grevistas, né? Sei lá. É verdade. É uma possibilidade, isso daí a gente não pode descartar não, porque eles começam a abrir o caminho com os médicos. Esse daí é o carro-chefe.
E dona Dilma já falou lá em Cuba, quando ela esteve recentemente, para inaugurar o Porto Mariel, que serão 13 mil os que virão para cá. Já tem 7.500, na última cifra que eu li da imprensa. A dona Dilma, ela é interessante, né, Graça, porque ela precisa dos médicos cubanos para se reeleger, mas precisa dos brasileiros para se tratar, né? Gozado isso, eu não fiquei sabendo dela procurar nenhum cubano para tratar da sua doença, nem do seu chefe, né, o nosso ex-presidente, quer dizer... nem o genuíno agora, né, com esses Os cubanos são para garantir a reeleição, agora, se ficarem doentes, aí vão procurar